RTM. Quem cuida também precisa de cuidados. Este é um tempo de paragem. A RTM apresenta Pit Stop, um programa que promove descanso e ânimo aos que cuidam e apacentam os outros. Olá, eu sou Arlete Castro e porque estamos a nos aproximar do Natal, vale a pena refletir sobre essa história que tem tudo a ver conosco. Entre ovelhas e vinhas e a natividade, uma história de obediência e transformação. Maria, uma mulher com história. Na sala, estavam uns poucos reunidos para partilharem juntos uma refeição. O espanto estava estampado no rosto de todos ali, inclusivamente no rosto da pequena mulher. Nos últimos dias, ela tinha vivido emoções tão contrastantes que algumas vezes ela pensou que não iria resistir. Até aquele momento em que seu coração mais uma vez batia forte, na medida que ele já não estava. Memórias começaram a desenhar-se em sua mente, como um filme cujo enredo é estranho, mas que no final faz todo sentido. Lembrou-se de um final de dia, enquanto ainda era uma adolescente. Tinha sido um dia exaustivo. Ela já estava habituada a cuidar do rebanho de ovelhas, juntamente com seu pai e outros pastores da região onde vivia. Morava numa cidade muito pequena que ficava na encosta de uma colina. Aliás, a cidade era rodeada de outras colinas e situada num país de pastos verdejantes. Ela gostava de, pela manhã, levar o rebanho para beber água no ribeiro que delimitava a cidade e depois ajudar o pai a guiá-las para as verdes pastagens da região. Ao redor, para além dos pastos, as vinhas também enchiam-lhe os olhos, principalmente quando era chegada a época das vindimas, e a família se reunia para festejar a colheita. Para Maria, aqueles momentos eram puro deleite. Na região, outras famílias viviam da colheita das azeitonas, mas para eles, as uvas e seus produtos é que ajudavam na subsistência da família. Naquele final de tarde, ela estava cansada, mas sentia-se feliz em poder ajudar os pais já mais velhos na lida diária. Da infância, as memórias não são muitas, mas lembra-se com muito carinho do colo da mãe, sempre disponível, e da forma como, aos poucos, ela a ensinava a crescer. Do pai, ela se lembra das histórias que ele contava antes de ela adormecer. Histórias sobre seu povo, suas raízes, seu livro, seu legado. Lembra-se também da fé transmitida através do exemplo, das orações que faziam, da espera constante por aquele que haveria de vir. Algo que despertou nela o desejo de também esperar. Era ainda adolescente, mas já estava noiva e esperava que em breve o seu futuro marido a viesse buscar para finalmente celebrarem o casamento e a união das duas famílias. A sua casa, como a grande maioria das casas ali, era um prolongamento de grutas naturais, pequena, mas aconchegante. Maria nunca iria esquecer o momento em que mudou a sua vida. Foi com grande surpresa que ela entrou em casa naquele dia e foi surpreendida com a doçura de uma voz. De repente, a promessa escrita tornava-se real e era um convite feito a ela para obedecer. O anjo foi claro. Um menino iria nascer e o seu ventre era o ninho onde ele iria crescer.
Ficou espantada, curiosa, nervosa. Foi buscar nas histórias, nos textos que o pai lia para ela ao adormecer, e também na fé que aprendera desde pequena, e rendeu-se à certeza que algo novo estava por vir. Temeu, não conseguia perceber a dimensão e o significado de algo magnífico, mas rendeu-se. Depois disso, foi um turbilhão de acontecimentos e emoções. O espanto foi geral. Ela estava grávida, o noivo, a família, os vizinhos. Um cântico nasceu-lhe das entranhas da alma. As palavras não eram completamente suas, mas de Ana, mãe do profeta, mas que faziam agora todo o significado. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria lembra-se do olhar do agora marido ao abraçá-la e compreender o sobrenatural dentro dela. Recorda-se do senso necessário da viagem até Belém para cumprir o mandato, das hospedarias cheias de gente vinda de tantos lugares. E, por fim, da manjedoura, do lugar onde só os animais habitam e onde ela deu à luz ao seu primogênito, através de um parto natural e onde o amamentou pela primeira vez. O anjo deu-lhe o nome Emanuel, Deus conosco, mas para ela, naquele momento, era apenas o seu bebê, envolto em panos e desejoso de todos os seus cuidados. Vieram pastores guiados pela estrela, magos vindos do Oriente, e os presentes, ouro, incenso e mirra. E Maria guardava todas essas coisas no coração. Ela viu seu filho crescer, brincar com os outros, aprender o ofício do pai e alegrar a família como qualquer criança num lar. Por isso, surpreendia o facto de o jovem rapaz ser tão sábio em questões que nem ela conseguia compreender. Tornou-se um homem, rosto comum como a maioria dos homens da região. O seu destaque não estava na aparência, mas no que ensinava. Apresentou-se como o caminho e como a fonte de água viva. Comparou-se com o pão que sacia a fome e revelou-se como bom pastor. Lutou contra as práticas religiosas que enchiam as sinagogas e templos de pessoas em datas especiais, mas não mudavam o coração, não levavam ao arrependimento e não transformavam. De repente, discípulos e as multidões o seguiam, ao mesmo tempo que uma grande oposição buscava uma maneira de o condenar. Até que conseguiram, penduraram-no no madeiro. Tinha sido há pouco mais de um mês. Maria tem ainda viva na memória a dor dilacerante de ver o seu primogênito verter dor e sangue naquela cruz solitária, onde nem multidão nem discípulos ficaram para ver. Com o coração ainda apertado, ela olha outra vez para o lugar onde o filho ainda há pouco tinha estado assentado. Ao contrário do que ela pensou, aquele não era a conclusão de um filme, cuja história parecia não fazer sentido. Aquilo era apenas o início de uma nova história. Queria mudar a história de muitas mulheres e homens que, como ela, compreenderam e creram que Emanuel esteve entre nós, mas deixou a manjedoura vazia, deixou a cruz vazia, deixou a sepultura vazia e agora reina em um trono que jamais estará vazio e que em breve irá voltar. Maria na primeira pessoa. Façam tudo o que eles vos disser. O que dizem as expressões do teu rosto, Maria? Que o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Por isso, santo é o seu nome, e que a sua misericórdia estende-se
aos que o temem, de geração em geração. Apresentamos Pit Stop, um programa produzido pela CEPAL, Habla e RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.